Gente, eu estava comentando sobre a produção de ATP, que você produz entre 32 e 38 ATPs. Entretanto, às vezes você abre alguns livros e eles falam em 30, eles falam em 36 ATPs. Por quê? Porque quando você vai produzir o ATP lá na cadeia respiratória, né, isso aí é que acontece dentro da mitocôndria. Né? O NADH2 ele vai ter que estar dentro da mitocôndria para você, nesse caso, poder utilizar o NADH2 para a produção de ATP. Vamos lembrar onde é que cada uma dessas etapas acontece? Né? A glicólise acontece no hialoplasma. A transformação de ácido pirúvico em acetilcoenzima A acontece já dentro das mitocôndrias. E o ciclo de Krebs também acontece dentro das mitocôndrias. Ou seja, como a cadeia respiratória é nas mitocôndrias, esses 6 NADH2 e esses 2 FARH2 já são fabricados na mitocôndria. Esses 2 NADH2 aqui já são fabricados na mitocôndria. Entretanto, esses 2 NADH2 da glicólise são produzidos no hialoplasma. E moçada, eu não tenho como colocar o NADH2 dentro da mitocôndria. A mitocôndria não permite a entrada do NADH2. Então eu vou ter que ter um truque. Já que o NADH2 não entra, pelo menos para transferir os elétrons do NADH2 da glicólise para dentro lá do hialoplasma. Quer dizer então que os 2 NADH2 fabricados na glicólise são produzidos no hialoplasma, são fabricados no citoplasma fundamental sem organelas, e eles, moçada, não podem entrar na mitocôndria para serem usados como fonte de energia. Por que não? Por que não? Porque simplesmente a mitocôndria não permite isso. Então o resultado que a gente pode fazer é transferir os elétrons desses NADH2 para a cadeia respiratória. Entretanto, quando eu faço a transferência dos elétrons desses NADH2 para a cadeia respiratória, né, a partir do hialoplasma, a partir do citoplasma fundamental, a gente vai ter perda de energia. Essa perda de energia, ela é equivalente a 1 ATP por molécula de NADH2. Então, quando eu vou transferir os elétrons do NADH2 da cadeia respiratória a partir do hialoplasma, a gente vai ter, moçada, perda de energia e o resultado, né? Como são 2 NADH2 da glicólise, a perda de energia é equivalente a 1 ATP por NADH2. Como são 2 NADH2, a gente perde o equivalente a 2 ATPs. Então, uma vez que você tem 2 NADH2 lá da glicólise, o resultado, gente, é que nós vamos ter uma perda equivalente de 2 ATPs de energia. É por isso, moçada, que muitas vezes, ao invés da moçada escrever 32, escreve 30. Ao invés de 38, 36, devido a essa perda de energia equivalente a 2 ATPs. Esse mecanismo, gente, que a gente está descrevendo para vocês, ele recebe o nome lá de efeito lançadeira. O nome é efeito lançadeira, porque você lança os elétrons, né? Então, os NADH2 da glicólise no hialoplasma não podem entrar na mitocôndria, então eles lançam os elétrons na cadeia respiratória, sendo que você tem perda de energia, né? Isso aqui, o efeito lançadeira, ele trabalha lá através de sistemas de proteínas que a gente chama de sistemas de portão, onde os sistemas de portão eles vão lá transportar os elétrons do NADH2 do hialoplasma para a cadeia respiratória. Vou abreviar aqui, hein? Hialoplasma para a cadeia respiratória. O resultado é que, no final das contas, quanto é que vai sair o saldo de ATP? Depende se você é eucarionte ou procarionte, né? Por que eu digo depende se você é eucarionte ou procarionte? Por um motivo muito simples. Procariontes não possuem mitocôndrias. Lembra disso, né, gente? Qual é a única organela que os procariontes, que as bactérias têm? Ribossomo, né?
Então não tem mitocôndria. Então você não tem essa perda de energia. Uma vez que você não tem o efeito lançadeira, uma vez que você não tem aquela perda de energia, o saldo de ATP nesses caras, ele se mantém, gente, em algo em torno lá de 32, 38 ATPs aqui na jogada. Entretanto, em eucariontes que possuem mitocôndrias, a gente vai ter o tal do efeito lançadeira, e o resultado é que você vai diminuir o saldo de ATP aqui na brincadeira. Então o saldo vai ser lá de 32 a 38 ATPs, menos aqueles dois, né? Para cada NADH2 da glicólise, quando eles entram, você consome o equivalente a um ATP de energia, o que vai dar entre 30 e 36 ATPs de saldo. Isso, gente, em eucariontes em geral. Entretanto, no caso do corpo humano, tem alguns tecidos que eles consomem tanta energia que eles utilizam um mecanismo, um sistema de portão, um sistema de proteínas transportadoras diferentes, onde você não tem a perda de energia, né? Então, alguns tecidos em humanos, como por exemplo, fígado, músculos, eles utilizam um sistema de portão onde você não perde energia. No que você usa o sistema de portão que não perde energia, nesses caras, o saldo ele se mantém de 32 a 38. Claro, né, moçada, que tudo isso aqui que a gente está discutindo é bem doidinho. E claro, a probabilidade disso aqui cair no vestibular é bem pequeno, só para algum vestibular talvez um pouco mais pesado. Entretanto, eu estou colocando isso principalmente para explicar, para quando você for dar uma olhada em alguns livros, o que tem livro que escreve 32 ou 38? A contagem de ATPs, né? Se você contar lá o NAD e o FAD como 1,5 e 2, ou como 2,5 e 3, e também tem a ver com o efeito lançadeira, a perda de energia, e que às vezes ao invés da moçada escrever 32 ou 38, escreve 30 ou 36. Né? Alguns tecidos na gente, mesmo sendo eucariontes, mantém um saldo 32 a 38, porque usam um sistema de portão que não vai perder energia, e aí o saldo é equivalente ao que acontece em procariontes.